Olá, está começando o programa Acre Connection, o Acre em conexão com o mundo, fazendo conexão entre os empresários do nosso querido e amado estado do Acre. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. A você aqui da capital, do interior, da zona rural, obrigado pela sua companhia, muito obrigado mesmo. A gente tem recebido vários elogios, muito obrigado, é feito com muito carinho para todos vocês. E a você também que está na plataforma digital, no YouTube, obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje vamos falar de um assunto maravilhoso, que é de cavalo. E para isso, tem conosco a doutora Zenaí Bueno, Edneia Tomé, do Aras, Lua Santa, muito boa noite. Fazendo uma companhia comigo também a esplendorosa rainha da moda Iris Tavares. Muito boa noite a todos vocês. Também conosco o nosso amigo, o único artista cartunista Daniel Cabral. Que assunto maravilhoso, a gente estava já começando e em off, é muito gostoso, né? Os assuntos que a gente vai tratando, doutora Zenaí. Falar de cavalo é algo maravilhoso, é algo que remonta à história. O cavalo faz parte da evolução do ser humano, né? Em todos os sentidos, na agricultura, nas guerras, o cavalo era usado. O cavalo tem uma conexão com o homem, com o ser humano fortíssimo, né, doutora? Boa noite a todos os senhores telespectadores, nossos anfitriões. É um prazer estar aqui com essa inspiração que é a Iris Tavares, uma empresária assim, que eu admiro muito, e também a nossa sócia administradora, Edneia Tomé, né, profissional excelente, não é à toa que nós formamos uma sociedade. Eu agradeço muito pelo convite e realmente falar de cavalo é algo que aqui a produção vai ter que pedir para eu parar. Este lugar é a realização de um sonho. Essa paixão, ela é herança do meu pai. Meu pai era compositor e jockey de carreira em cancha reta. E ele era tão apaixonado e nós convivíamos tanto com os animais que uma vez ele construiu umas baias perto na porta da cozinha da minha mãe. Ela não gostou muito. Eu tive uma vida inteira de fascinação pelo mundo dos cavalos e uns 15 anos de desafios e aprendizado nos três tambores, até o momento de tomar a decisão de transformar essa fascinação, essa paixão, esse aprendizado em modo de vida. A minha vida hoje é um sonho em construção. Cada dia eu tenho uma realização a comemorar e todas essas comemorações são feitas com muita alegria, como a conclusão do plantio do pasto e agora a inauguração da pista de três tambores. Eu consigo ver no futuro esse Aras trazendo alegria para muita gente. E o objetivo dele é realmente esse de poder compartilhar com as pessoas todo esse amor, essa paixão que eu e tantas outras pessoas compartilhamos. Que essa história seja inesquecível. Venham celebrar nossa paixão e tradição. Bem-vindos ao Aras Lua Santa. Edneia, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, obrigado por estar conosco aqui falando de um assunto tão maravilhoso que é cavalo. Cavalo é algo magnífico, é um animal maravilhoso, muito dócil, né? Amoroso, ele transmite um amor, transmite uma conexão muito forte e quem tem essa possibilidade não quer outra coisa, não é, Edneia? Exatamente. Obrigada a você. Obrigada, doutora Zenaí, né, que falar dela é maravilhoso, a Iris, aqui o Daniel, que hoje estou vendo que ele é maravilhoso aí, ó. Nossa, é assim, só pessoas realmente espetaculares e com você, né, também aqui. Obrigado, Iris, pela sua presença, pela sua companhia. Eu que agradeço. Eu só tenho que agradecer a Deus e parabenizar por esse programa, por essa iniciativa de conectar talentos, conectar pessoas que fazem acontecer, pessoas que colocam a paixão na frente da sua vida, transformando em negócios. E todo negócio, ele é feito para ajudar pessoas. E a gente vive
em função de resolver o sonho do outro, as dores do outro. Isso é a nossa missão, porque eu entendi meu negócio, quando eu entendi como missão, eu sempre entendi isso, né? Então ele fica leve. E eu quero, primeiro, parabenizar e, segundo, aplaudir essa grande mulher que eu não tenho nem repertório para falar tanto dela, ela é cliente da loja, mas eu não tenho palavras e repertório diante dessa grandeza de uma mulher resiliente, competente e determinada, sabe? Que sabe o que quer e faz muito bem feito. Exato. E ela vai contar tudo para nós. Nós vamos ouvir. Obrigada. Por favor, doutora. Muito obrigada. Agora eu fiquei até encabulada de ouvir essas palavras da Iris, né? Que, como eu disse, é uma empreendedora que eu admiro muito. Ela personifica o empreendedorismo, não é? Então eu fico até sem jeito de ouvir essas palavras dela. Mas muito obrigada. Então, a ideia do Aras, ela surgiu não faz muito tempo. A paixão por cavalos veio desde a infância, mas a ideia do Aras surgiu há menos de 3 anos, né? E a Edneia, que é essa profissional do ramo imobiliário fantástica, ela encontrou o lugar perfeito para a construção do Aras. E lá nós costumamos nos dizer que lá é um sonho em andamento, é um sonho em construção. Nós estamos começando, né? Teve a inauguração da pista de 3 tambores entre dia 1º e 4 de maio. Foi assim, uma festa maravilhosa, com missa, com bênçãos, com uma prova de 3 tambores, com tempos excelentes para ser uma pista aberta, não é? Ela sofre todas as intempéries, é difícil de manter, e a pista deu tempos que nós nem esperávamos. Então, é o começo, foi o começo. Também recebemos os nossos para-atletas, teve a primeira competição de hipismo no estado do Acre, que foi transmitida simultaneamente para Rondônia, para Amazonas e Roraima. Foi uma grande honra poder sediar esse evento na nossa inauguração. E agora nós temos lá, né, a escolinha de equitação, que é a equitação fundamental. É aquela a escolinha para a pessoa chegar e aprender a montar. A pessoa que nunca montou um cavalo, ela chega e aprende desde os primeiros passos, né? A Edneia, ela é a sócia administradora, mas ela não montava. E agora ela começou e pode nos contar como é maravilhoso. Essa é a parte da equitação. E tem a escolinha de 3 tambores também, que ela ainda não começou, mas em breve vai começar. E daí são aqueles alunos que já aprenderam a montar, já tem o equilíbrio e tudo mais. E elas nós temos um dos treinadores, que é o Chiquinho, que será o nosso instrutor de 3 tambores. Que legal, que legal. Edneia, é um sonho que começou com a Zenaí e você abraçou e está junto. E pelo que eu percebi, lá não tem a casa na casa do ferreiro o espeto é de pau não, né? Lá tem que montar também. A sócia administradora tem que ser um exemplo. Exatamente. Eu fui fazer as aulas e eu estou apaixonada. Eu quero continuar fazendo as aulas. E assim, é um esporte diferente de tudo que eu já participei, né? Eu já tentei fazer vários esportes, vou para academia, mas nenhum é comparável a montar a cavalo. E assim, a gente começa do zero e quer já chegar lá, mas não funciona chegar lá já correndo, né? Então tem que ser. E assim, eu estou encantada. Eu simplesmente digo para quem não monta, vir com a gente, fazer as aulas, eu super que indico. Que legal. Porque assim,
é motivador, é bom, é bom. É imensurável, eu não tenho como mensurar a satisfação desde os primeiros passinhos. É muito... Logo no início a gente já consegue ter uma tem uma visão diferente, panorâmica, né? da... E a gente estava conversando, doutora Zena, aí antes da gravação, a gente estava lembrando daquele filme do Avatar, daquela conexão, né? Né? Daquela ligação do ser com o animal, que, embora com a gente não exista, né, materialmente, mas espiritualmente existe isso com o cavalo. Né? Existe, e assim, até também tem pouco não é do conhecimento geral, né, mas o campo eletromagnético do cavalo, ele é muito maior do que dos outros animais, do que o nosso, né? Então, o nosso campo eletromagnético, ele interfere um no outro. E isso não tem nada de misticismo ou de religiosidade. Isso aí é física quântica. O nosso campo eletromagnético, ele afeta o campo do outro, não é? Tanto que quando uma pessoa está nervosa, ela transmite isso para o outro. E o cavalo, ele tem esse campo ampliado. Então, você estar no mesmo ambiente que ele, você sente a energia dele e ele sente a sua. Só que o cavalo, ele tem o ritmo cardíaco perfeito. Então, se você permanecer durante um determinado tempo na presença de animais, o seu próprio ritmo cardíaco, ele se equilibra. É maravilhoso isso. Excelente. Que legal. É por isso que o cavalo, ele tem uma relação e uma interação com o homem já de milhares de anos, né? Desde os primórdios. Só, desculpa, quem gosta dos outros animais, perdão, quem gosta dos gatos, cachorro, perdão, mas o cavalo, né? Porque ele é um meio de transporte, porque ele é um meio de locomoção de tudo, ele é diferente dos demais, né? Como a Zenaí falou, ele transmite sentimentos, energia que vai se conectar com você e você acaba se tornando um, doutora Zenaí. E isso é levado para as competições, né? Obviamente. Tem a teoria que é a teoria do centauro, não é? Que o homem, ele se conecta com o animal e forma um só, não é? Então, o homem é o que vai dar a direção e ele é o que tem a força e o equilíbrio para chegar onde você quer. Então, tem essa conexão também, não é? Essa teoria do centauro, não é? Que explica dessa forma a conexão. E o cavalo, né, para continuar no link que você puxou, ele se adaptou ao homem. Então, o cavalo, ele tinha os cascos bipartidos, e então ele tinha uma estrutura corporal diferente e ele se adequou. Hoje ele tem, vamos dizer, o lombo daquele jeito, os cascos daquele jeito, para transportar o ser humano. Então, às vezes, algumas pessoas pensam, mas é uma judiação, não é? O animal transportar uma pessoa, é uma exploração. Mas essa simbiose, essa parceria entre o homem e o animal, ela vem de milhares de anos, não é de ontem. E o animal, o cavalo, ele só é assim hoje por conta dessa ligação com o homem, dessa parceria. Eu digo, o cavalo é parceiro do homem. Verdade. Legal. Nossa, me fez lembrar aqui que meu pai era comboieiro, comboios. Então, eu nasci no Seringal, aqui na 364, e ali não tinha estrada. E eles passavam carregando borracha e trazendo mantimento para lá e para cá, né? Que eu falo que a minha empreendedora veio daí do meu pai, que sempre estava fazendo essa troca. E eles passavam 10 dias para carregar os mantimentos e, às vezes, pessoas doentes que tinham que vir para a cidade. Mas, diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta, se me permite, doutor? A doutora Zenaí. É porque eu até tenho um projeto que chama Segunda Rodada da Vida, que são
aqueles talentos que ficaram na gaveta guardadinho ali, que vieram da infância, né? E que isso gera, que está se falando na nova era, muito de empreendedorismo com propósito. E o empreendedorismo com propósito é quando tem essa paixão que eu vi nos olhos da doutora e da Edneia, sabe, assim, esse amor dela saber tudo da física quântica, da interação do animal com as pessoas. Doutora, isso vem lá de trás, que normalmente vem, né, da sua infância, como foi? Deixa ela responder, Iris, no próximo bloco, Deixa. que aí vai ficar o bloco todinho para ela. Fique conosco, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, conversando com as sócias do ARA Lua Santa, Edneia, e a doutora Zenaí Bueno. A pergunta do bloco anterior feita pela Iris Tavares foi magnífica. Doutora Zenaí. Então, como eu disse anteriormente, a ideia do Aras é recente e talvez ela tenha surgido de uma conversa. Olha a conexão, Sim, o connection, de uma conversa lá no café da Iris Tavares com a própria, e ela mencionou esse projeto dela da segunda rodada da vida. E posteriormente eu participei de um workshop que ela proporcionou, né, a várias novas empreendedoras, né, só era destinada a mulheres. E eu participei. Que legal. E nesse momento, a Edneia ainda não tinha encontrado um local para futura construção do Aras, que não tinha um compromisso de acontecer. E então já veio o pensamento sobre, ela mencionou essas fagulhas, não é, que ficam da infância lá adormecidas. Não é? Então ela, vamos dizer, soprou e tirou um pouco das cinzas que havia sobre essas brasas, né? E assim o projeto foi criando corpo. Eu lembrei, né, das minhas paixões, e eu também pensei no meu projeto de aposentadoria, porque faz muito tempo que eu penso num projeto de aposentadoria que seria um Aras, não necessariamente no Acre. Inclusive, inicialmente, eu pensava que depois da minha aposentação eu iria embora do estado, só que aí chegou um momento que eu pensei assim, por que esperar, não é? E se eu não chegar? Eu tenho que... porque a vida é só trabalho, 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 e você fica esperando o final de semana para descansar. Você fica esperando as férias para viver. Como se o seu trabalho fosse uma coisa impositiva, maçante. Eu amo o meu trabalho. Sim. Mas eu pensei que eu não queria, porque vai chegar um momento que eu vou ter que deixar o meu trabalho. E eu já presenciei colegas que chegaram na aposentadoria compulsória e que ficaram meio perdidos. E eu sempre tive na minha mente, quando eu me aposentar, eu já sei o que eu vou fazer. E eu sabia mesmo o que eu ia fazer, mas essa conversa no café da Iris, eu creio que tenha sido o ponto de partida para a antecipação, não é? E quando nós temos um sonho, o universo conspira para que ele seja realizado. E daí Deus mandou a Edneia para minha vida e mostrou aquele lugar maravilhoso, que é um lugar abençoado. E as coisas foram acontecendo muito mais rápido, muito melhor do que eu esperava. Que legal, que legal. Vai havendo
conexões Diversas e às vezes, conspira. entre aspas, do nada e surge algo grandioso. Né? Mas não é do nada. Agora, se me permitem, Por favor. eu vou citar um médico que eu sigo no Instagram, que é o Dr. Lair Ribeiro. E ele diz que a vida acontece a 90 graus. Então, se você está em movimento, você está fazendo algo. E ele dá até um exemplo. Você se levantou aquele dia, você poderia ficar em casa, mas não, você foi para o seu trabalho, tomou um ônibus, o seu objetivo era ir para o trabalho, então a sua vida era aqui, adiante, Sim, né? verdade. A 180 graus. Só que enquanto você estava ali, rumando o que você queria, aconteceu que sentou uma moça muito simpática ao seu lado e era o grande amor da sua vida. E você se casou e a sua vida aconteceu a partir daquele casamento, não é a sua ida ao trabalho, é o casamento, é a vida que você levou, que aconteceu vamos dizer assim, como um efeito colateral de você estar realizando algo. Acho muito interessante Legal, isso. verdade. Que a pessoa tem que estar em movimento, não é? Sim, verdade. Claro que sabendo onde vai, mas quando você vai, acontecem coisas maravilhosas ao seu redor. Que legal. E, né, como é que é essa interação com a doutora Zenaí, com o Aras e com esse mundo? Depois de uma aula dessa, na realidade não é uma aula, é um show. É um show. É um show da vida, É um show da vida. vida. Assim, eu gosto de estar entre os melhores, né? Porque eu estou sempre aprendendo. Eu sou uma aluna que estou sempre aprendendo com os melhores. Eu acho que quando a gente aprende com os melhores, a gente se torna uma pessoa melhor. Então, é o que ela falou, é conexão. Eu acho que ela é mais bênção na minha vida, porque assim, eu realmente, de fato, para mim ela é além de uma sócia. Para mim ela é uma amiga, ela é uma cliente especial, porque é uma pessoa que realizou o seu sonho, que ela falou, né, que era uma brasa que estava dentro dela e que eu pude ajudar, auxiliando a encontrar, porque assim, de fato, ela comprou a área, então assim, para mim é mais bênção. Eu acredito na conexão divina, que foi a Iris acendeu a brasa que já estava acesa dentro do coração dela, e aí acontece que Deus, através de um outro cliente que me indicou, a doutora Zenaí, ela comprou e está acontecendo tudo que assim é tão incrível que fica até assim, tipo, às vezes eu fico tão feliz, eu me sinto realizada em poder auxiliar, porque a vida é isso, é você poder da tua vida fazer com que as pessoas se realizem. Sim, e eu acho verdade. que para mim isso, digamos que eu estou realizada em poder auxiliar as pessoas para o seu melhor. Então, eu fazer isso para a doutora Zenaí, eu me sinto realizada. Muito. Eu estou no meu extremo da minha realização, porque de fato é um sonho para ela. Eu sei que realmente ela gosta, ela é apaixonada. Sim. É uma coisa que é intrínseco, a gente vê de dentro para fora, porque ela consegue externalizar isso. Então, eu estou feliz. Eu, assim, estou realizada, Que sabe? legal. Por Que ela legal. e por mim. Que legal. E voltando lá, assim, quando eu falo do meu amor pela moda, eu falo que veio da minha mãe lavadeira. E a doutora competir, né? E primeiro ela amou o cavalo, comprou, depois ela foi competir. Mas lá na infância, doutora, como é que foi isso? Com seu pai, com a sua família, você conviveu com esse universo? O meu pai, ele foi jockey e foi compositor de carreira em Cancha Reta, lá no sul do país. E ele fez isso a vida toda, enquanto ele pôde. Ele correu, ele treinou cavalos até 68 anos de idade. Uau. E ele era uma pessoa, assim, realmente apaixonada por cavalos.
uma pessoa calma, tranquila. Se ele estivesse numa roda de conversa, ele não interrompia, ele esperava. Quando ele retomava, ele dizia assim, conforme eu ia falando. E assim, eu admirava muito meu pai, admirava muito os cavalos. Então, às vezes, ele levava para casa aqueles cavalos lindos, caros, né? E aí eu era a filha mais velha, eu podia colocá-los na guia, levar pastar, e eu adorava fazer isso. Então, sempre foi uma paixão pelos cavalos. E depois disso, né, a vida vai nos afastando, eu tive que estudar e outros fatores da vida, e eu passei a ver os cavalos com uma maior distância. No entanto, em 2008 eu comprei meu primeiro cavalo. Que legal. Em 2009 eu comecei a competir 3 tambores. E aí foi quando eu ganhei a Lua Santa, eu ganhei de presente de aniversário em 2009, e a primeira vez que eu corri com ela eu ganhei. Que legal. E foi uma parceria maravilhosa, nós tivemos uma história de superação muito grande, porque ela quebrou a perna, e normalmente o senhor que conhece cavalo, não é? Sim. Sabe o que significa uma fratura de um membro inferior, não é? Normalmente tem que se sacrificar o animal. E ela foi uma guerreira, ela sobreviveu, e mais do que isso, ela voltou às pistas e voltou a ganhar. Então, ela é um animal, assim, magnífico. Eu me refiro a ela como a melhor égua do mundo. E ela que deu o nome ao Aras, que se chama Aras Lua Santa, em homenagem a essa guerreira, que é a Lua Santa. E ela está lá, bem na porta de entrada. Todas as manhãs eu olho para ela, às vezes eu levo uma cenourinha. Então, veio da infância, Iris. Veio e em algum momento eu me distanciei e depois eu retornei. Então, o senhor também pode, doutor. Verdade, verdade. Vá lá conhecer a Lua Santa. Sim. E quem sabe reacender essa sua paixão pelos animais. Verdade. E a gente estava falando em off, né? Quando eu era Sim. mais novo, eu tinha uns 8, 9 anos, eu era apaixonado por cavalo. Eu morava, ainda moro numa viária até hoje, e acho que eu andava uns 30 km de bicicleta naquela época. Hoje, jamais um pai vai deixar isso com um filho, mas não tinha muito veículo, então eu tinha de bicicleta só para andar de cavalo nos fins de semana. Meu cavalo era branco, ele era lindo, era magnífico. Vou falar agora, puxando para mim, era o cavalo mais lindo do mundo, né? Era o meu cavalo. E era uma paixão muito grande. Só que quando você vai crescendo, como a Zenaí falou, você vai se distanciando. A carreira jurídica, ela consome muito a vida da pessoa. 8, 10, 12 horas, às vezes, de estudo para passar em concurso. E no trabalho, se você deixar, você trabalha 24 horas, ainda é pouco, ainda fica, você vai dormir, ainda fica coisas pendentes. E se você não tiver um equilíbrio, te consome ao extremo. Teve ele é um colega, é um amigo de próximo, mas é um colega, um magistrado, que teve um problema de coração, acho que por estresse da profissão jurídica que ele exerce, né? Uma carga gigantesca. E nada melhor que resgatar os hábitos da infância, né? Por cavalo, por suas paixões. E parabéns por trazer essa paixão da doutora Zenaí e colocar em prática hoje no Aras Lua Santa. Tem muitas medalhas, né? Muitas medalhas. E através da conexão da nossa amiga Iris Tavares. Ai, meu Deus. E aí, nessa, vamos dizer assim, nessa retomada de sonhos, eu também resgatei um sonho que era... bom, eu tinha a paixão quando eu era criança. Aí, depois, quando eu comprei esse cavalo, que eu comecei a montar, até foi indicação do finado José Carlos Castilho, que foi o criador da Lua. Eu costumava dizer que ele era o pai da Lua. E sempre que eu ganhava, eu mandava mensagem para ele, gostava de compartilhar as minhas vitórias com ele. Até quando nós registramos a firma, que chama Lua Santa Limitada, eu mandei a foto, print do CNPJ para ele ficou muito feliz.
Tá, mas feito esse parênteses para falar de outra pessoa também que era apaixonada por cavalo, que fez muito pelo cavalo aqui no estado do Acre, ele me indicou um livro do Monty Roberts, O Homem que Ouve Cavalos. Legal. E nesse livro ele conta que quando ele era criança ele morava no parque de exposições de uma pequena cidade nos Estados Unidos, e que o pai dele era domador de cavalos e a mãe era professora de equitação. E ela tinha uma van e ela passava na escola pública e pegava os aluninhos que, em vez de fazer lá a educação física convencional de basquete, vôlei, esses esportes que nós somos acostumados, a educação física deles era aula de equitação, e ela dava aula de equitação. E eu brincava, eu falava, quando eu me aposentar, eu quero ser a véia da van. Eu vou pegar uma van e vou buscar as crianças na escola para dar aula. Que legal. Nós estamos batalhando assim por isso, para conseguir escolher, para selecionar esses alunos que vão. Eu já tenho, porque assim, eu também tenho um outro princípio, que enquanto você não pode fazer o perfeito, você faz o que pode ser feito. Então, o que pode ser feito neste momento, enquanto eu consigo, eu firmei uma parceria com uma outra pessoa que costuma fazer ação social, que tinha uma van para levar as crianças. E só que, infelizmente, ele parece que teve algum problema com a van e que está indisponível, parece que não tem conserto, enfim, não deu, não está sendo operacionalizado. Então, enquanto isso, por enquanto eu tenho 2 alunos pro bono, e até eu conseguir firmar uma parceria para fechar essas vagas, porque o Aras tem como uma das missões a reserva das aulas de equitação para as pessoas economicamente desfavorecidas, não é? Porque é um esporte que você tem que pagar a mensalidade, tem as vestimentas, né, um capacete, enfim, tem toda uma despesa. Então, nós vamos fazer isso, já firmamos assim, algumas parcerias e tem alguns outros parceiros chegando, e nós já vamos começar assim, já começamos com os pro bono, não é? Mas a ideia é de vamos dizer assim, fazer algo assim mais direcionado para criar critérios, não é? Sim, assim, sim. por exemplo, tem que ser aluno de escola pública. Perfeito. Ou de uma escola dessas que são subvencionadas, né? Que só paga algo assim mais um valor simbólico, né? Uhum. E que o aluno mantenha notas boas. Por exemplo, nota tem que ser mínimo 7 ou 8 para poder manter o cavalo, não é? Sim. Então, essa agora é o nosso próximo objetivo, porque infelizmente a nossa outra, que era perfeita, a nossa parceria com aquele outro colaborador, né? Mas infelizmente não se efetivou. Que legal. E como é maravilhoso a gente passar para os outros a nossa paixão e eles também se apaixonarem por aquilo que a gente é apaixonado. É maravilhoso. Mas vamos continuar esse assunto extremamente magnífico e delicioso no próximo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, com as sócias do Aras, Lua Santa, Edneia e a doutora Zenaí.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, não é, de estarmos aqui e poder falar para o estado todo, não é, dessa nossa realização, desse nosso projeto, não é? Perfeito. E é um projeto que tem alcançado apoiadores, né? A Iris é mais que apoiadora, é incentivadora, né? Legal. E aí, se me permite, eu gostaria de agradecer algumas pessoas e empresas que têm nos apoiado, né? Claro. Nós temos os nossos patrocinadores que são da modalidade de 3 tambores, que nos apoiam sempre, né? Então, a Papelaria Globo, a Paranorte, Alto Posto Rio Branco, Legal. sempre estão conosco, não é? Apoiando, e nós conseguimos assim novas parcerias, não é? Legal, parabéns. A Casa do Gesso, a Copiarte, a Mac Parts, que é a concessionária da LS Tractor aqui em Rio Branco, nossas últimas parcerias com Cicobi e com a Provemix. Também a Sem Fronteiras nos fornece o serviço de internet, não é? Para que as crianças possam manter, né, contato com familiares, para que quando quem estiver lá, não é, durante as aulas, que mantenham a conexão com o mundo, não é? Claro, perfeito. Então, é uma outra, a Sem Fronteiras, nossa patrocinadora, e também a água mineral cristalina, que nos apoia, não é? Então, eu gostaria de destacar esses apoios, que são assim, uns apoios permanentes, e eu fico muito feliz, não é, de ter essas parcerias. Também gostaria de dizer que a nossa ideia é sempre de poder compartilhar essas alegrias, não é, com outras pessoas, não é, para que outras pessoas também tenham acesso ao cavalo, ao mundo do cavalo. E nós temos, claro, as atividades tradicionais, não é, a escolinha de equitação, a escolinha de 3 tambores. Temos animais à venda, temos um garanhão, que ele é um tordilho, então deve se parecer muito com o seu cavalo da infância. Que legal. E estamos disponibilizando coberturas, venda de coberturas, não é? E agora, amanhã nós vamos colocar venda no leilão da Fazenda Niterói. Gostaria de agradecer o convite da Fazenda Niterói. Nós somos convidados da Fazenda Niterói para oferecer um potro quarto de milha à venda, que é filho desse garanhão, né, com uma égua do seu Cícero, que é um criador lá de Campo Grande, um animal assim, de primeira qualidade, genética assim, excelente, né? Estão convidados, não é? E quem não quiser ir presencialmente vai ter a transmissão pela Galileu Leilões. Transmissão ao vivo, dá para lançar online. Sim, né? Que legal. E também, se me permite, eu gostaria de fazer um convite. Nós falamos aqui sobre essa capacidade, né, do cavalo de interação com o ser humano. E nós vamos trazer para cá em setembro, dia 13, vai ter um curso de Doma Índia com o Guto Petri, lá do Rio Grande do Sul. E no dia 14 teremos uma constelação familiar assistida por cavalos. Só um pouquinho, doutora, está ali na tela, dia Isso. 13 e 14. Eu quero frisar bem para que as pessoas que estão assistindo. Eu falei errado? Não, eu só quero 13 frisar e mais 14. ainda, que é um momento único, né? Único. Alguém de fora, E um ele grande está domador. parando de viajar. Ele está parando de viajar. Ele pretende ficar mais restrito à propriedade dele, à família dele. Está vindo mais um herdeiro por aí. Ele quer parar de viajar. Então, talvez seja uma oportunidade única. Verdade. Leôncio, por favor, continua. Deixa na tela aí, Leôncio, para a gente falar um pouquinho mais. O Doma Índia, que é uma modalidade de domar os cavalos. De doma dos cavalos. Não na forma tradicional, né? Que às vezes, infelizmente, por não terem conhecimento, faz com que o cavalo sofra, né, na domação, na doma. Eu lembro que tinha que levar para o açude, ficar com ele muito tempo. Na minha época era mais assim. Né? E eu estava vendo na Doma Índia
é tudo uma espiritualidade, uma interação com o cavalo, fazendo ele entender, né, todos os sentidos que a gente quer passar para ele. É muito bonito e lindo, doutora. Ele doma, ele começa a domar pela manhã, às 9 da manhã, e ele monta no potro chucro ao pôr do sol. E ele faz tudo isso dentro de um redondel. E quem quiser participar pode fazer a inscrição e ver pessoalmente esse milagre acontecer. Sim, verdade. Nós separamos um potro, né, do jeito que ele pediu, um potro chucro, para fazer essa doma. E tem essa interação, porque o cavalo, na natureza, ele é uma presa. Então, você tem que mostrar para o cavalo que você não representa um perigo para ele. Ele tem que confiar em você. E a partir do momento que ele confia em você, aí ele deixa fazer tudo aquilo que o Guto faz com ele, que tem nos vídeos, na internet, que todo mundo pode ver. E também vai falar sobre constelação familiar assistida por cavalos. Ele vai fazer uma constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma terapia. Sim. E assim, não é nada de místico e nem de religioso, né? Também é física quântica e tem assistência, é uma dinâmica do sistema familiar em que as pessoas descobrem, por exemplo, por que ela tem fobia de altura, alguma coisa assim, buscando nos ancestrais, nos seus ancestrais, e o cavalo ajuda muito isso, porque ele tem essa sensibilidade, ele é assim, o rei da sensibilidade. Verdade. Para mim, o cavalo, meu cavalinho, me dava força, me dava alegria, me dava dinâmica, me dava emoção, me dava segurança, né? E é o que muitas pessoas na vida adulta precisam, né, Edneia? Segurança, de força, de conforto, de um companheirismo, né? E a gente tem isso através do cavalo, Edneia. Exatamente, o cavalo. E como a gente está com para leilão, pode ser seu. Quem sabe, né? Vamos ver o cofrinho, perfeito. como é que tá, né? Exatamente. Vamos ver como é que tá o nosso cofrinho. Olha a foto da doutora Zenaí com a lua. Nossa a campeã. lua, a lua santa. Essa foto é da inauguração. Inauguração. Esse aqui é outro sócio que não pôde comparecer, porque ele está no seu outro trabalho. Legal. Um abração para ele, não é? Né, Edneia? Manda um abraço. Exatamente, Matheus. Um abraço aí para você. Um abraço, Matheus. Aqui, ó, eu tô montada em pelo na lua. É um animal que corre, faz um percurso de uns 3 tambores a 17 segundos, mas eu consigo montar a pelo. Que legal. Ela é muito dócil. Esse giro que dá no cavalo tem que ter um equilíbrio, uma força de desenvoltura muito grande. O quarto de milha é o cavalo mais versátil do mundo, né? Porque ele tem a força, ele tem agilidade, ele tem habilidade e velocidade, né? Em curtas distâncias. Por isso que ele se chama quarto de milha. Em um quarto de milha ele se garante. Que legal, que legal. É fantástico mesmo essas provas de 3 tambores que vocês estão realizando e fazendo. E, Edneia, eu quero falar também contigo sobre a questão dos patrocinadores, só reforçar mais ainda a importância que é para os patrocinadores, enquanto eles empresários, porque vão ter a visibilidade, enquanto agentes de um meio social também, porque vão estar expandindo um projeto lindo e maravilhoso que busca trazer pacificação, paz, melhoria e dignidade, e, enfim, uma série de benefícios para a população, que é o sonho maior de todos vocês, né, do Aras? Exatamente, exatamente. E sem falar que a gente já divulga também, né, a logo dos patrocinadores, né? A gente fica numa divulgação e é muito bom ter esse patrocínio para o próprio Aras, isso é muito... Sim, verdade. O Leôncio, coloca mais um vídeo pra gente, Leão. Esse vídeo é o vídeo da competição de hipismo dos para-atletas. Uau, legal. O juiz que julgou estava em outro estado e, ao mesmo tempo, competiram para-atletas dos estados que eu citei no início, de Rondônia, Roraima, Amazonas e do Acre.
Legal. A integração de todas as pessoas, de todo tipo. Legal, fantástico. Assim, eu gostaria de esclarecer que lá no Aras Lua Santa nós não temos o tratamento de ecoterapia, não é? A terapia, o tratamento, mas nós estamos abertos a dar todo o suporte para os paratletas e para o Centro de Ecoterapia, eu acredito. No que nós pudermos auxiliar, nós somos parceiros. Legal, que fantástico. Olha, mas que vídeo maravilhoso e emocionante, criança participando. Essa aí é a Cristina, ela que é do Centro de Ecoterapia, eu acredito. E a filha dela, que é a Bruna, ela corre 3 tambores, é uma grande competidora. Ela ganhou a prova da inauguração lá do Aras e sempre ganha provas em rodeios em Rondônia. Ela é profissional. Que legal, que maravilha. E olha, aí está ela. Nesse dia, até na hora que eu fui discursar, eu me emocionei. E ela se emocionou também, porque ela faz esse trabalho junto com a mãe dela e com o Marcelo, que é o que cuida da Eu Acredito em todos os estados. E aí eu falei, olha, você ganhou a prova ontem, mas não é à toa, é pelo bem que você faz a todos ao seu redor. E a família da Bruna faz esse trabalho maravilhoso com os paratletas. O troféu transcende a todas as expectativas, né? É o amor ao cavalo, não é? Verdade. O grande terapeuta é o cavalo, Verdade, não é? verdade. E falando em terapeuta, eu tenho que chamar o terapeuta da pintura, o nosso artista cartunista Daniel Cabral, o único, o esplendoroso, o magnífico, o rei da caricatura do estado do Acre. Linda! Parabéns. Eu quero ficar bonita assim. Muito obrigada. Linda! Ai, Lidiné! Olha, Edneia. Ai, que lindo! Olha, com a Maravilhosa. marca também, que legal. A caricatura dela. Não é à toa que ela é a chefe, né? Por favor, né, doutora Zenaia? Olha. É a Edneia que manda em tudo aqui, tudo que está acontecendo aqui por conta da Edneia, obviamente. Ai, gente do céu, isso que vai para um Legal, quadro. lindo, né? E a você que quer dar um presente para alguém, eu te convido a dar uma caricatura. Primeiro para você mesmo, porque você merece. Mas se você não quer para você e quer presentear alguém, dê uma caricatura. É algo diferente, esplendoroso, é magnífico. A pessoa vai ficar muito feliz e emocionada. Para isso, procure nosso querido Daniel Cabral nas redes sociais. Daniel Cabral AC, o único, o melhor, o maravilhoso artista cartunista do nosso estado. Posso do falar Acre. uma Já experiência? vou seguir. Ele foi para a loja e ele fez a caricatura do time. Eu acho que nós não poderíamos ter dado presente melhor, não é verdade? Ai, eu tô... O time adorou. Então, fica a dica. Daniel Cabral Parabéns. AC. É. E aí eu tenho que trazer uma notícia muito triste, lamentável, que é o encerramento do nosso programa. Márcio Nunes já mandou parar. Márcio, isso é muito terrível, Márcio. Para com isso, Márcio. Para com isso. Um assunto tão maravilhoso. E aí eu confesso que durante toda esse bate-papo maravilhoso, eu só lembrava do meu cavalo. Vai comprar. Como é Vai dar o maravilhoso lance. andar de cavalo. Vai aquela dar o emoção. lance. Vai, já deu o lance. Já deu, já deu. Vamos puxar o cofrinho, vamos puxar o 1.300 cofrinho. o último lance agora, Último antes lance. de amanhã. Cabral, me Pode ajuda a ser quebrar seu. o cofrinho pra gente comprar um cavalinho pra gente colocar na chácara. Márcio, temos que ter 4 blocos. É verdade, Márcio. Iris, você que manda, é esplendorosa, é que manda em tudo, cobre do Márcio. Obrigado, doutora Zenaia Bueno. Obrigado, Edneia. Deus abençoe vocês nesse Amém. sonho, né, nessa realização desse sonho maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, eu estou muito encantado. Que Deus continue abençoando, dando força mais a vocês, abrindo mais portas, que com certeza vão abrir, porque vocês estão no caminho certo e com certeza o Aras Lua Santa vai ganhar um aspecto nacional e internacional. Se Por Deus que não? quiser. Porque está bem gerido por pessoas que têm a paixão, têm o amor e é o combustível principal para que qualquer negócio, né, Sim. dê certo. Deus abençoe a vida de vocês, sucesso e mais sucesso, família. Muito obrigada. Obrigado, Iris. Eu que agradeço. É enriquecedor essa conexão, a gente saber mais das histórias, dos sonhos, né, e das realizações. Eu fiquei muito aqui emocionada, arrepiando toda hora de ver a paixão, sabe,
dessa segunda rodada. Que esse negócio com propósito, que esse negócio de levar Aham. o amor Aham. e a realização e o sonho, o desejo das famílias, das crianças, das provas, de tudo que só a doutora sabe a dimensão, e ela não sabe contar o número de medalhas, mas são muitas, e quem for participar vai ganhar medalhas também. Exatamente. Com né? certeza. Obrigada, com certeza. viu? Obrigada aí- pelo espaço. Márcio, meu amigo. Tudo de bom. E aí, você que está nos assistindo, a sua paixão pode virar um negócio, pode virar um empreendimento. Acredite em você mesmo, acredite no seu amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima.